Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Audiência, né, pela sua participação. Então nós queremos hoje continuar falando, né, Guerra? No programa passado, né, nós estávamos falando sobre provérbios, sobre a mulher, né, virtuosa, Amém. sobre a mulher companheira, aquela que ajuda, né, no seu lar, aquela que edifica. Amém. Né? Nós estamos sobre a mulher que edifica. E hoje nós vamos falar sobre a ajudadora idônea. Aqui no texto Gênesis 2:20, fala assim: Adão pôs os nomes em todo o gado e as aves dos céus e todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então nós temos aqui, né, a mulher descrita em Provérbios 31 é sem dúvida esta ajudadora idônea, que Deus preparou de uma forma muito especial. E podemos destacar dentre as suas muitas realizações. Então nós temos aqui uma questão, né, quando Adão ele colocou nome ali em todos os animais, pássaros, animais, tudo se existia ali vivente, ele havia ali todos, o macho e a fêmea. Não é? Então, só Adão é que estava sozinho. E Deus, né, viu que ele precisava de uma companheira ao lado dele. E aí da costela dele, Deus fez uma mulher. Né? Nós falamos uma, porque Deus tirou uma costela e fez uma mulher. Né? Se Deus quisesse, como tivesse duas, ele tirava duas costelas. Né? Por isso que o homem tem que ter uma mulher só. Ele só tirou uma costela. Então nós vemos ali que o Senhor, ele colocou ali uma mulher ao lado de Adão, né? Chamada Eva. Então nós vemos assim que o Senhor, né, não quis que o homem ficasse só, que ele tivesse alguém. Como todo animal ali tinha macho e fêmea, né, o homem tinha que ter também uma mulher ao seu lado. Então nós vamos falar sobre isso hoje e a primeira colocação nossa aqui vai ser: ela supre as necessidades de sua casa. Então a forma que a mulher supre as necessidades de casa para com o homem, essa auxiliadora idônea, uma mulher que tem consciência daquilo que ela tem que fazer no lar, consciência da cobertura que ela tem que dar para o marido, tanto na área emocional, como na área também de preparar as coisas, cuidar do esposo. Tem muita mulher aí que não está cuidando do esposo. E muito homem reclama, né, que ele chega em casa e ele tem que pegar a casa e arrumar, que a mulher deixa a casa toda desarrumada. Então ele reclama: ó, minha casa é toda desarrumada, minha mulher chega em casa, joga sapato para um lado, bolsa para o outro, não sei o que lá, mó bagunça. E o cara assusta, né? Porque muitas vezes ele sai de um lar que a mãe é idônea, que a mãe trabalha assim com, né, ajudadora e tudo. Então nós precisamos de entender isso. Né? E vamos ver como é que fica isso aí, né? Joia. Nós queremos já deixar os nossos canais de comunicação à disposição para que você possa interagir conosco. O 3209-3301, que é um atendimento eletrônico. Você faz ali a opção número 1 e deixa gravada a sua mensagem ou a sua pergunta, que vai ser trazida até nós aqui. Ou ao vivo pelo 3253-3320, que é o DDD 31, né? Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, aí você vai ser atendido a sua ligação pela nossa produção e transferido aqui para o estúdio. Ou pelo nosso WhatsApp, que é 84029756. Né? Sempre lembrando que através do WhatsApp somente você pode postar e aí a gente, então, dentro do possível, a gente traz aqui a informação ao vivo, a sua pergunta ou a sua participação. Não dá para nós respondermos, né? Nem tampouco assim, não grave vídeo, nem áudio, porque não tem como a gente poder ouvir aqui. Né? Tem algumas pessoas que tentam ligar pelo WhatsApp também para tentar falar conosco, mas não dá porque a gente está ao vivo aqui, então só através da parte escrita, tá joia? Então,
já queremos deixar disponível. E nós temos uma participação já aqui da cidade de Cidelândia, Maranhão. É a Rumenig, nome, Rumenig Costa. Pastor, eu e minha família assistimos sempre à Clínica da Alma. Temos aprendido muito a lidar com situações que enfrentamos na igreja, que pastoreamos. Vocês são bênção de Deus nas nossas vidas. Mande um abraço para todos os irmãos da Igreja Batista Missionária de Cidelândia, Maranhão. Então receba o nosso abraço, viu? Obrigado aí pela sua audiência, que o Espírito de Deus continue aí ministrando e capacitando os queridos, né, a poder estar à frente dessa obra, desse ministério que o Senhor tem confiado à vida de vocês, viu? Toda a graça e todo o favor do Senhor sobre vocês. Pastor Rogério. Sim, senhor. Ontem nós falamos e abordamos um texto de Provérbios 31, falando sobre essa mulher virtuosa, e nós focamos ontem as habilidades que essa mulher tem, né? Então, nós tivemos o privilégio de abordar dentro do texto de Provérbios 21, 5 habilidades que a mulher virtuosa tem. Claro que a mulher virtuosa ela tem mais habilidades, ela é cheia de habilidades, mas nós focamos no texto de Provérbios capítulo 31, que você pode acompanhar juntamente conosco. Então, hoje, nós estamos focando as qualidades dessa mulher como ajudadora. E é importante que Deus, ele entendeu que Adão precisava não apenas de uma companheira, mas de uma ajudadora. Então, quando Deus formou o homem, e é muito interessante a gente pensar nisso dessa maneira, voltando lá desde o princípio da criação do homem, ainda em Gênesis, no capítulo 1, Deus ele formou o homem e formou o homem com um propósito de que o homem multiplicasse e enchesse a terra. Mas o homem sozinho, ele não tem a habilidade de multiplicar. Então ele precisava de uma ajudadora para fazer com que ele pudesse cumprir o seu propósito principal, que era o de multiplicar e encher a terra. Amém. Então, quando nós olhamos e vemos que Deus, ele criou, né, a mulher, e ele viu que não era bom que o homem ficasse só, mas ele viu que não era bom que o homem tivesse só para o cumprimento de um propósito. Quando a gente olha no texto, não é Adão que reclamou por estar sozinho. É Deus que, diante do propósito maior, que era encher a terra de filhos semelhantes a ele, imagem e semelhança de Deus, então Deus viu que não era bom que o homem ficasse só e que ele precisava de uma ajudadora, alguém que ajudasse o homem a cumprir o seu chamado e alcançar o seu destino. E é isso que é a base fundamental dessa mulher virtuosa. A mulher virtuosa, ela é primeiramente aquela mulher que está do lado do seu marido e ajudando o seu marido a cumprir o seu destino, a alcançar o propósito de Deus para a vida dele e dela. Por isso que, quando a palavra de Deus diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, submissão é exatamente isso, é estar na mesma missão de... Então, a mulher é aquela que vai estar na mesma missão do marido, a mesma missão do homem. E qual é a missão do homem? Multiplicar, encher a terra e fazer com que a glória de Deus possa se manifestar em todos os cantos da terra, através dos filhos de Deus, gerado através do homem. E aí o homem precisaria, sim, de alguém que estivesse junto com ele na mesma missão dele. Alguém que pudesse ajudá-lo a cumprir a sua missão e a alcançar o seu destino espiritual. Essa é a mulher de Provérbios. Essa é a mulher que é a ajudadora idônea. Então, muitas vezes a gente tem uma percepção e ouve algumas coisas que não são realmente, não se encaixam realmente nessa visão que é a visão de Deus.
Ser submissa não é a pessoa ficar debaixo da ordem. Submissão não é debaixo dos pés. Né? Tem um negócio interessante, né, Guerra? Ele não fez da cabeça para ela não mandar, não fez dos pés para ficar por baixo, mas tirou da costela para ficar de lado. Ficar de lado, tem que ser de lado aí. Ao lado a lado, né? Lado a lado, Isso. juntos. Então, essa mulher, essa ajudadora idônea, ajudando o homem a cumprir o seu propósito e a sua missão. Eu queria também, antes da gente continuar, lembrar que nós, há algum tempo atrás, fizemos um programa sobre essa pessoa que é o ajudador. Então, muitas vezes, a gente fica assim, mas então qual é a minha função como ajudador, como ajudadora? Então, você, mulher, pode estar pensando assim, como então eu vou estar do lado do meu esposo para ser um ajudador do meu esposo? Ou então você, homem, pode estar pensando assim, então que papel a minha mulher vai ter? Que funções ela poderá ter para ela estar do meu lado e ser minha ajudadora? Então, nós temos um programa que você pode acessar. Então, você pode entrar no YouTube, Programa de Tudo Um Pouco, quadro Clínica da Alma, ajudadora, a função do ajudador, e você vai ver, eu tenho a impressão de que foram dois programas sobre esse tema. Então, já tem algum tempo, já deve ter mais de um ano que a gente fez esse programa. Mas vale a pena você ir lá e olhar e tirar as dúvidas. Então o ajudador se comporta desse jeito? Então eu vou me comportar assim? Eu preciso deixar que o outro faça isso para que ele seja o ajudador? Sim. E muitas vezes a mulher não ajuda mais porque nós homens não deixamos ou não permitimos que ela faça aquilo que ela pode fazer. E uma das coisas mais importantes na função do ajudador é que o ajudador ele vai fazer aquilo que ele faz melhor do que nós, ou que nós não temos tempo e ele tem e pode fazer. Então, essas duas características são importantes no ajudador. Ele fazer aquilo que eu não faço tão bem, né? Ou que ele faz melhor do que eu. Se ele faz melhor do que eu, que ele faça. Né? Eu vou ter mais, ela vai ter menos tempo para fazer e o resultado vai ser bem melhor do que aquilo que eu faço. Rogério, nós temos algumas participações aqui. Temos a participação da Viviane Leal, de Rio Novo do Sul, estado do Espírito Santo, né? Pastores... Rio Novo é a terra que meu avô nasceu. Olha aí, então. Perto de Marataízes, Cachoeira de Itapemirim, que é isso região. Peço que ore pela minha saúde física, emocional. Ore pela minha amiga Cláudia, que está fazendo quimioterapia. Né? Paz seja convosco. Temos a participação aqui, não se identifica, DDD 14. Manda uma palavra de ânimos, uma palavra profética para nós. Diz assim: boa tarde, Deus está dizendo que vocês devem ficar firmes na fé, nas palavras dele, nos seus mandamentos, pois nesse mês que se inicia, ele irá fazer coisas maravilhosas na sua vida. E crendo e acreditando nessas promessas que Deus tem para a sua vida, ele fará o impossível acontecer. Um ótimo mês de outubro, abençoado que se inicia, e que o Senhor Jesus não permitirá que nenhum inimigo venha interferir no cumprimento das promessas de Deus para a vida de vocês e seus familiares. Amém? Tem uma outra aqui, diz assim, você lembra daquela, uma vez que nós já falamos aqui, uma pessoa que tinha cometido adultério e que convivia com aquela culpa e que não tinha falado ainda porque ficava com medo. Comunicar com o marido e tal. Isso, adulterou e tal. Então, eu lembro que ela falou, tenho vivido refém desse pecado encoberto, né? Mas porque ela cria que através de uma palavra poderia haver derramamento de sangue em cima disso, né? E que eu deveria esperar. Agora eu sinto que chegou a hora, me ajudem em uma orientação, e nós demos essa orientação a ela pela TV. Hoje ela pergunta assim,
Bom dia, graça e paz, pastores. Vocês creem que um pecado de adultério pode cooperar para o bem? Né? Como que vocês veem isso? Né? Ou seja, como que vocês creem que o pecado de adultério pode cooperar para o bem? Como que vocês veem isso? Olha, Deus transforma a maldição em bênção. É verdade. Sim. Não é? E cooperar para o bem talvez fosse... Não é uma palavra apropriada, né? Florear. Exato. Né? Mas que Deus, ele, quando há realmente arrependimento, quando há quebrantamento, quando há um reposicionamento e um aprendizado em cima de uma situação, mesmo que tenha sido uma situação de pecado, porque todo pecado é uma queda. E quando nós nos levantamos depois da queda, nós podemos nos levantar melhores do que caímos. Exatamente. Nesse aspecto, isso pode sim ser transformado em uma bênção. Né? Claro que tem consequências? Tem. Há um período de sofrimento? Sim. Mas Deus tem a habilidade de acertar as coisas quando nós permitimos e transformar maldição em bênção, porque Ele é um Deus galardoador, abençoador, bondoso, misericordioso, gracioso e lindo demais. Amém, glória a Deus. Nós temos aqui a participação da Maria de Matozinhos. Ela, algum dos programas anteriores, ela disse, olha, eu tenho muita dificuldade para liberar perdão para o meu marido. Não é? E ontem ela mandou, não consigo perdoar meu marido, mas me preocupo muito com o que Deus está pensando de mim. Nós demos uma palavra a ela e ela respondeu hoje dizendo, obrigado por ter me ajudado ontem, né, através do programa. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso é importante, né? Temos uma outra participação aqui, DDD 77. A paz do Senhor, pastores, quero saber tá difícil de entender aqui. Quero saber quando a gente tem ajuda e na hora que precisa... ok. Entendi, desculpa. A paz do Senhor, pastor, quero saber quando alguém quer ajuda, a gente ajuda, mas na hora que a gente precisa, não é ajudada. E aí, como é que fica isso? Acontece, viu? Descanse no Senhor e espera nele. O Senhor sempre vai estar com você. Não pense em receber do outro o bem que você fez, mas o Senhor viu todo o bem que você fez e é Ele que vai te recompensar. Então, se você está em uma situação onde criou uma expectativa de que alguém viesse te ajudar, a sua expectativa está no ponto errado. A sua expectativa deve ser no Senhor, assim como a sua motivação para fazer o bem deve ser também o Senhor. Amém. Temos outra participação aqui. Olá, bom dia, paz, pastor. Peço oração pela minha vida, do meu esposo Rodrigo. É Heloísa de Macaé, do Rio de Janeiro, viu, Marisa? Marisa, nós vamos orar aqui no final do programa, viu? E aí nós vamos colocar a vida do seu esposo. Tem outra participação aqui, DDD 73, desculpa, é Porto Seguro, Bahia. Graça e paz, sou Cais e Casais. Amo esse programa, como todas as programações da Rede Super. Clínica da Alma tem sido um canal de bênção na minha vida e creio que na vida de muitas outras pessoas. Mande um abraço para a Igreja Missionária Unida. Receba então o nosso abraço. Amém. Igreja Missionária Unida de Porto Seguro. Bênção, viu? Sejam abençoados. E aí, pastor Guerra, vamos para um outro ponto? Bom, nós temos aqui uma forma aqui muito forte, que ela investe em sua casa. Não é? Aquela mulher, ela realmente é uma ajudadora. Agora, existem duas formas dessa mulher ajudadora investir na sua casa. A primeira numa questão de arrumação, deixar as coisas prontas, não é? Tudo na hora. E a outra é a questão psicológica, no apoio psicológico. Que muitas vezes a casa pode estar arrumada,
mas a questão psicológica, né? Há pouco tempo eu estava conversando com a mulher e ela grita muito em casa. E a gente vai olhar os filhos estão bem assim, não é? Numa situação bem difícil, porque eles ficam assustados, né? O esposo tem que ficar pisando em ovos para conversar com a mulher e tudo. Então, essa esposa que investe na casa, ela tem que investir de todas as formas. Tanto na área material, uma casa limpa, né? Uma casa que tudo certinho, o esposo chega, está tudo arrumado, né? Comida e tudo. Né? Não é que você, como o pastor Rogerinho falou aqui, não é que você seja tapete, nem nada, tá? Não se sinta explorada quando você está dentro da sua função. Que muitas mulheres dizem assim, eu estou sendo empregada. Espera aí, você está sendo empregada do seu próprio lar, que é uma coisa que você tem que dedicar. Está errado isso. Não é? Você está investindo no seu próprio lar, no seu esposo, nos seus filhos. Então pense bem nisso, de você investir no seu próprio lar, tanto material como psicológico. Rogério, antes de você entrar para comentar esse tópico, eu tenho uma participação aqui e hoje eu gostaria que a gente pudesse... ela já mandou outros dias, a gente não conseguiu mencionar. Sim. E é um assunto assim que eu creio que é um assunto delicado, mas que a gente lida muito, nós lidamos no ministério, mas muitas vezes os pastores eles lidam com situações semelhantes nas suas igrejas. Eu acho isso importante. Bom dia, falo de Curitiba. Eu era do grupo de dança da igreja. Meu namorado fazia parte de outro ministério e acabamos caindo algumas vezes e engravidei. Durante a gravidez, ele parou de ir à igreja e hoje não quer mais saber de ir. Sabe que tem um ministério, sabe que tem um chamado, mas não quer ir mais. Com isso, também acabei esfriando. Hoje, moramos juntos, mas em meu coração sei que isso é errado. Já pensei diversas vezes em terminar o relacionamento e ir morar com minha mãe para não viver mais em pecado. Mas ao mesmo tempo, penso no meu filho, em crescer em um lar que não tenha a presença paterna. Me ajudem e orem pela minha família. Essa é uma situação que, querendo, está fácil de resolver. Tá. Né? Primeiro é que os dois conhecem os princípios. Não é uma pessoa que não conhece os princípios de Deus. As duas pessoas conhecem os princípios de Deus. As duas pessoas são solteiras, então elas podem casar e regularizar a situação. As duas pessoas já se assumiram porque estão morando juntos. Então, se assumiram, isto é, assumiram um ou outro diante da comunidade e estão juntos assumindo o filho que vocês geraram. Então, o que está faltando é só iniciativa. Não é? Porque, em termos gerais, aquilo que precisava já está pronto e estabelecido. Então, vocês já estão morando juntos. Então, vocês já têm uma casa, vocês já têm um lar. O que falta realmente é regularizar essa situação diante dos homens e assumir a posição que vocês têm diante do Senhor. E aí é uma situação muito fácil de resolver. Buscar ajuda, né? De Sim, acompanhamento de casais. Viver a nova reconciliar vida com o Senhor. Que já estão vivendo. Exato. Porque vocês já estão vivendo maritalmente. Né? Já estão vivendo a vida de casados. Verdade. Já que estão vivendo debaixo do mesmo teto, com um filho, numa relação. Né? Então, acho que aí está muito fácil de resolver. Né? Então, mas vamos orar sim, para que você tenha sabedoria. Use as suas habilidades na edificação do seu lar e tenha sabedoria e que encontre realmente graça no coração do seu companheiro e que vocês juntos possam realmente assumir
de uma maneira plena aquilo que vocês já assumiram e já estão vivendo, só que não estão vivendo de uma maneira plena. Né? E pode ser, se está bom hoje, pode ser muito melhor. Mas Com certeza. Muito. Mas muito. Né? Então, vale a pena pensar nisso, orar nesse sentido, sim. Né? De que o Senhor te dê graça, sabedoria e que dê graça no coração do seu companheiro para que isso resolva. Eu queria, antes de comentar o tópico específico que o Guerra colocou, deixar para você, se você está nos acompanhando, nós usamos a referência hoje de Gênesis 2:20, mas nós temos trabalhado no texto baseado em Provérbios 31. E hoje, especificamente, nós estamos focados nos versículos 15, 16, 17 e 23. Então, se você que tem, que acompanha, que anota, então, o texto que nós estamos colocando como referência para estabelecer essas características e essas funções da mulher como ajudadora estão nos versos 15, 16, 17 e no verso 23 de Provérbios 31. Então, o Guerra já mencionou, né, que ela... Posso dar uma lida aqui? Né? O 15 fala assim: ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. O 16 fala assim: examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Examina uma herdade e adquire... terreno, né? Em outras traduções. Ou um terreno. O 17 fala: cinge os lombos de força e fortalece os braços. Amém? Então, são textos que eles são muito claros quando coloca essa mulher como uma mulher ajudadora. Ajudadora no sentido de que ela vai realmente suprir as necessidades da sua casa, como a gente viu no verso 15. Ela é aquela mulher que está pondo a mesa, que está provendo, não somente no sentido de trazer de fora para dentro, que a gente vai ver isso também, porque tem um texto que fala isso de uma maneira muito clara, que ela produz e traz riquezas para dentro da sua casa. Mas ela é aquela mulher que está colocando o de dentro, né? Então, ela tira e serve a mesa. Esse suprir, colocar de uma maneira clara, todos ali trabalhando, aqueles que estão debaixo da sua autoridade, para suprir as necessidades tanto dos seus filhos quanto do seu esposo e dela própria, no sentido desse suprimento. A outra questão, quando ela investe em sua casa. Aí é uma mulher que, de acordo com o texto, ela tem uma visão de negócio. Olha como é interessante. Ela vê um campo, né? E ela adquire aquele campo por um preço. Sim. E planta naquele campo uma vinha que vai produzir. É muito interessante, porque muitas vezes a mulher tem essa visão para negócios. E como nós, homens, ganhamos quando nós temos uma mulher com visão e que nos ajuda a tomar decisões, principalmente na área financeira. Olha, mas eu não gosto que a mulher se meta na área financeira. Está perdendo uma grande oportunidade de ter normalmente os homens não gostam, né? É a única coisa que muitas vezes eu acho que as mulheres querem só o cartão de crédito do homem para poder gastar. Eu sei que você está pensando, que isso, pastor Rogério? Que é isso? Olha, graças a Deus, essa não é a realidade da maioria das mulheres. Verdade. Porque hoje a maioria das mulheres ela tem usado as suas habilidades até para uma dupla jornada de trabalho. Verdade. Uma jornada de trabalho fora de casa e trazendo, inclusive, recursos para dentro de casa, para prover a sua casa, como uma outra jornada de trabalho em casa, suprindo e deixando tudo pronto para a família, tanto no dia seguinte quanto no mesmo dia. Verdade. Então, essa mulher que hoje, dentro de uma visão moderna,
também tem assumido um papel extremamente importante até na vida financeira do lar. Com certeza. Não é? Muitas vezes você tem até que saber o que fala, né? Que eu tenho um amigo que ele viajou e ele pegou e colocou pimenta na comida, a comida estava ruim, né? Aí colocou pimenta e falou com a mulher dele, nossa, eu comi fora aí, casquei pimenta na comida, porque a comida tá ruim. Ele falou que nunca mais pôde colocar pimenta na comida na casa dele. Toda vez que ele põe pimenta, minha comida tá ruim. Ele falou, acabou, tirou a pimenta de casa. Acabou. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.